E aí, seja bem-vindo ao canal Hélio Gustavo Exercícios e Projetos do Livro. Nós estamos, eu sou o professor Luiz Gustavo, nós estamos na nossa jornada Maker 4.0, nossa jornada de aquecimento para o Workshop Maker 4.0, que vai acontecer na próxima semana, do dia 17 ao dia 23 de janeiro. Vai aí na descrição do vídeo e faça a sua inscrição. Se você quer aprender a desenvolver projetos de IoT como assistente de voz, como casa conectada com a ESP32 e como robô com inteligência artificial, vai aí na descrição do vídeo e faça já a sua inscrição. Não deixe de participar. Vamos lá, episódio de número 3. O que é um projeto de internet das coisas? Então eu falei tanto aqui de projeto de internet das coisas, eu falei das oportunidades no episódio 1, que os projetos de IoT e iRobótica, internet das coisas, inteligência artificial e robótica nos trazem, mas eu não expliquei o que é um projeto de IoT. Então você vai entender nesse vídeo uma visão geral do que é um projeto de internet das coisas. Então vamos lá, do inglês Internet of Things é basicamente um dispositivo que contém uma computação embarcada capaz de fazer o sensoriamento de uma informação, de um dado bruto, fazer o processamento em alguma máquina computacional, seja um microcontrolador ou um microprocessador, e enviar essa informação para a nuvem, para que na nuvem essa informação ela possa ser armazenada, gerando histórico, criando informação, gerando sabedoria, conhecimento, sabedoria para a tomada de decisão, que gera valor. Então, basicamente, a internet das coisas se resume a isso. É você ter dispositivos de computação embarcada que fazem o sensoriamento, o processamento, o envio de dados para a nuvem. Na nuvem, esse dado, essa informação, na verdade, o processamento no microcontrolador transforma o dado bruto em informação. Essa informação vai para a nuvem armazenada, gera um histórico, esse histórico gera conhecimento, esse conhecimento analisado gera sabedoria, e essa sabedoria é utilizada para a tomada de decisões que tragam valor para o negócio. Então, cada palavra, exatamente o que eu falei aqui, é fundamental para que um projeto de IoT e iRobótica tenha sucesso. Então, não importa o valor que ele gere, seja um valor para você que quer desenvolver por hobby, seja um valor para você que é um profissional, que quer aprender, trabalhar com isso, seja um valor para o seu negócio, você que é um empreendedor, você que é um freelancer, enfim, não importa, não é? Se você quer desenvolver um projeto de IoT, ele precisa gerar valor de alguma forma, né? Então, esse valor, são vários valores que eu falei aqui. Se você não assistiu o episódio de número 1, volta lá e assista, que você vai ver que os projetos de IoT geram aqueles valores lá, trazem aquelas oportunidades que eu mostrei lá. Vamos lá. Então vamos destrinchar aqui o que é um projeto de internet das coisas. Então, eu falei aqui basicamente que a primeira etapa aqui de um projeto de internet das coisas é ele fazer o sensoriamento. Então anota aí. É eu fazer o sensoriamento de um dado. Então, por exemplo, nós estamos rodeados de informações que elas podem ser coletadas. Então, por exemplo, a luz que está batendo agora em mim, eu posso medir luminosidade. Aqui nesse ambiente eu não estou vendo, mas eu posso medir a temperatura desse ambiente. O nível da caixa d'água pode ser medido. O consumo da energia elétrica pode ser medido. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer a medição. Se você pegar um projeto de internet das coisas, ele quase que obrigatoriamente tem um elemento que faz essa medição do dado bruto, que tem esse contato para sentir, perceber alterações no meio ambiente. Esse elemento é chamado de sensor. Então anota aí no teu caderninho. Esse elemento é chamado de sensor. Um sensor é um dispositivo que converte uma grandeza física em uma grandeza elétrica. Então, por exemplo, para você ter um dado bruto de uma temperatura, você tem um elemento ali que é sensível à variação de temperatura ali, que se dilata, por exemplo, né? Tem vários sensores com várias tecnologias de medição de temperatura. Vamos usar aqui, por exemplo, aquele que tem a tecnologia de se dilatar, né? Então, quando está muito quente, ele dilata, quando está frio, ele contrai. E essa dilatação ou contração gera no outro terminal do sensor, que aí é explicado pelo efeito Seebeck, que eu não vou me aprofundar aqui, é gerado uma diferença de potencial. Então, anota aí, é gerada uma diferença de potencial, é gerada uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica ou diferença de potencial, né, dependendo se você está além de corrente ou tensão, ela é proporcional
a variação de temperatura. Então você vai ter um dado bruto. Gustavo, o que é um dado bruto? O dado bruto é o valor de tensão ou o valor de corrente, dependendo do sinal de saída, do tipo de saída que o seu sensor disponibiliza. Então, esse sinal de tensão de corrente é chamado dado bruto. Mas perceba que eu quero medir temperatura, eu não quero medir tensão ou corrente nesse caso específico. Tem outros casos, por exemplo, quando você está medindo a tensão da bateria, você quer o valor da tensão. Mas nesse caso é um dado bruto, por quê? Porque eu quero a temperatura, eu não quero tensão, eu não quero corrente. Então, esse dado de tensão ou corrente, ele precisa ser convertido precisa ser processado e ser transformado em uma informação. Esse processamento, ele é feito dentro do microcontrolador. Então o sensor, ele capta aquele valor de tensão e corrente, entrega para o microcontrolador, e o microcontrolador ele precisa ser capaz de processar aquele dado. Então por isso que dentro do microcontrolador ou do microprocessador, nós temos a CPU, que é a central de processamento. Então você tem... Pronto, voltei. Então vamos lá. Então esse processamento é feito na CPU de um microcontrolador ou de um microprocessador. Esse microcontrolador e microprocessador é semelhante à hélice do liquidificador. Então você vai ter um dado de entrada, ele vai ser processado e assim como o liquidificador entrega como um produto um suco de uva, um suco de limão, de laranja ou de maracujá, o microcontrolador ou microprocessador vai entregar como resultado na saída uma informação. Então ele pegou um dado bruto de tensão de corrente, ele vai colocar na sua saída uma informação. E qual é essa informação? Essa informação é justamente o valor da temperatura. Gustavo, como é que ele pega a temperatura, um dado de tensão e transforma? É um milagre? Não, não é um milagre. Basicamente, você faz isso por meio de bibliotecas, porque as bibliotecas, elas já têm um estudo para aquele sensor que, dependendo daquela tensão, e aí o sensor foi calibrado, etc., né? Aqui já é outra área de instrumentação, mas dependendo daquela tensão de corrente, você vai ter uma tabela de correspondência a um valor de temperatura. Então, por isso que você converte. Esse valor de temperatura, ele precisa ser transmitido para algum lugar. Aí você pode estar pensando, Gustavo, por que não armazenar dentro do microcontrolador? Vamos lá. O microcontrolador, ele tem memória, né? Então você poderia sim armazenar, você não tem um problema. A memória do microcontrolador é limitada. Então, por exemplo, no Arduino Uno, você tem um microcontrolador chamado Atmega 318. Esse Atmega 318, um microcontrolador, né, ele tem tudo dentro dele, então ele tem memória também. Essa memória ela é limitada, por exemplo, a memória EEPROM, que é uma memória que você pode armazenar, se o microcontrolador ligar, desligar, a informação vai continuar armazenada lá, porque é uma memória não volátil, ela só tem 1 KB, então é pouco, é um espaço pouco. Então, o microcontrolador ou o microprocessador, você tem um espaço limitado, lembrando que o microcontrolador é diferente do microprocessador, tá? O microcontrolador tem tudo dentro dele, tudo dentro do chip, e o microprocessador é focado no processamento, não tem tudo dentro dele, não tem memória, ele precisa de outros hardware para funcionar ao redor dele. Mas enfim, não é o objetivo desse episódio, desse vídeo. Mas enfim, o que é que acontece? Essa informação processada, ela precisa ser transmitida. Por quê? Porque não tem um espaço suficiente dentro do microcontrolador. E detalhe, imagine que se eu deixasse lá, toda vez eu teria que ir até o microcontrolador para acessar essa informação. Então eu transmito para a nuvem. Sendo que essa transmissão, nem todo, o microcontrolador ele não possui nenhum componente que faça essa transmissão. Então você precisa de um módulo, tá? Esse módulo, ele vai dar conectividade, né? Então você precisa de um módulo de transmissão sem fio. Esse módulo ele vai dar conectividade ao seu projeto, ao seu dispositivo de IoT. Essa conectividade, ela pode ser diretamente para a nuvem, ou seja, pode ser a conectividade Wi-Fi, ou pode ser a conectividade Ethernet, né? Pode ser a comunicação com ou sem fio. Normalmente, dispositivos de IoT são dispositivos sem fio, mas você também tem dispositivos de IoT com fio, que é o caso da Ethernet, por exemplo, e essa informação ela vai para um banco de dados. Existem vários bancos de dados, Google Cloud, Amazon, Microsoft Azure, ThingSpeak, enfim. Tem um serviço de nuvem que vai abrigar a sua informação. E lá na nuvem, você não vai ter problema de espaço. Por quê? Porque geralmente os serviços de nuvem, eles fornecem muita capacidade de disco, né? Então imagine que tem vários HDs em algum lugar do mundo que possibilita muito armazenamento em memória. Enfim, você tem muito espaço à sua disposição que você pode usar. Esse espaço, ele é armazenado.
e ele é disponibilizado para você acessar essa informação por meio de um gráfico, por exemplo. Esse gráfico é o conjunto de várias informações que foram enviadas em um período, seja no dia, na semana, no mês ou no ano, dependendo de como você filtre, ou na última hora, ou no último minuto, enfim, vai depender do serviço de nuvem. Esse gráfico vai lhe permitir você conhecer como é aquela região. Por exemplo, nós falamos do exemplo da temperatura. Então, nesse exemplo da temperatura, você pode ter o quê? Você pode ter o conhecimento do clima de uma região. Veja que legal. Você pode ter o conhecimento do clima. Então, o conhecimento do clima, ele vai possibilitar você o quê? Você ter o conhecimento e a sabedoria daquela região. Ou seja, eu vou saber quando pode chover, eu vou saber quando faz calor, eu vou saber quando está fazendo frio. Então, eu vou ter o conhecimento daquela região e aquilo vai me dar sabedoria. A sabedoria vai me ajudar a tomar decisões. Então, se tiver calor, eu posso tomar uma decisão. Então, imagine para uma cidade como isso é importante, tá? Como isso é importante para uma cidade, né? A nível de gestão, você tem essa informação. Então, você tem o quê? Você tem esse dispositivo de IoT enviando uma informação, gerando a tomada de decisão, né? Para o usuário final. Enfim, é isso que é a internet das coisas, um dispositivo de IoT. Eu falei do início ao fim, mas você pode ter várias aplicações. Eu falei de medição de temperatura, mas você pode ter, por exemplo, a medição do consumo de energia elétrica. Você pode ter, por exemplo, o projeto que nós vamos fazer futuramente, da fazenda conectada com a Espírito LoRa, medição de todos os parâmetros da fazenda. Enfim, tem várias oportunidades, sendo que você pode aplicar para você, né, seguindo essa metodologia. A informação, ela precisa gerar conhecimento, sabedoria, tomada de decisão que gere valor. Qual é o valor, Gustavo? Episódio de número 1. Seja por hobby, empreender, ser um empregado, ser um freelancer, ser um professor. Enfim, ela precisa gerar valor. Um dispositivo de IoT não deve ser construído só por ser construído. Você precisa ter um objetivo. Por exemplo, assistente de voz. Robô com inteligência artificial. Casa conectada, eu desenvolvo, né? Para aprender a programar, eu desenvolvo por hobby também. Tem um objetivo, né? Senão vai ficar mais um projeto jogado na gaveta. Tem que ter um objetivo ali para fazer seus olhos brilharem, né? Por algum motivo. Enfim, se você quer aprender a desenvolver qualquer projeto desse, vai na descrição do vídeo e faça sua inscrição no nosso workshop Maker 4.0 na internet das coisas. É um evento 100% online, 100% gratuito, que você pode fazer a inscrição em um ou mais projetos que está aí na descrição do vídeo. Assistente de voz, casa conectada e robô com inteligência artificial. Vá aí abaixo e faça a sua inscrição. Abraços.